Salve, salve, você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Hoje, segunda-feira, é dia de expediente aqui na nossa Web TV para bater um papo comigo hoje sobre harmonização orofacial e que está muito na moda, todo mundo quer saber, pode, não pode, o que é isso, afinal, dessa harmonização orofacial. A doutora Raquel Bernardo, ela que é cirurgiã dentista, especialista, já faz esse procedimento há bastante tempo. Ela vai esclarecer um pouquinho pra gente. Antes de mais nada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A gente não sabe que horário que o pessoal está consumindo esse conteúdo, né? Então seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui. É sempre um prazer falar em harmonização orofacial. Muito bem, orofacial. É isso aí. Eu queria começar perguntando, então, para o pessoal que não conhece esse tipo de procedimento, que não sabe o que é, no que consiste a harmonização orofacial? É algo que a gente tem só na questão da boca, pega face, pega pescoço? Como é que funciona isso? Então, a harmonização orofacial se tornou uma especialidade odontológica, né? Então, vale lembrar que ela é só uma especialidade odontológica. Apesar de vários outros profissionais fazerem, ela se considera como harmonização facial. Mas a orofacial ela é só uma especialidade odontológica que ela foi, realmente aceita em 2019, em janeiro de 2019, e ela começou a ser validada. E o procedimento ele envolve toda a face, né, e mais o pescoço, e também a parte oral. Então, a gente sempre fala que o sorriso, né, os dentes, tem que estar harmonizado com a face. E por isso veio a harmonização orofacial. Então, são todos os procedimentos feitos em face e em boca. Entendi. E daí, acho que é sempre uma dúvida muito constante do pessoal, né? Primeiro que o cirurgião dentista, quando ele se credencia, ou seja, ele se forma num curso de graduação, ele estuda anatomia, ele estuda a face como um todo, não é uma questão que, vamos desconsiderar a face e vamos ver só dente. O pessoal às vezes acha que odontologia é só dente, mas a gente tem a questão do bucomaxilo, você tem várias especialidades dentro da odontologia que são levadas em consideração. Para tudo na vida, eu acredito que tem o profissional que faz a coisa direitinho e tem o profissional que faz a coisa ali não tão direitinho, né? Quando a gente vai levar um carro para consertar, dá para o cara consertar e deixar bonito o carro, trocar os pneus, deixar tudo certinho. E tem aquele cara que vai deixar algum errozinho que não é um profissional tão bom. Hoje, quando a gente está falando de harmonização orofacial, o que a gente pode considerar como um trabalho bem feito na visão da senhora? Eu acho que o trabalho bem feito de harmonização é realmente quando você estuda a função do paciente com a estética, né? Então, a gente sabe que a odontologia, ela não estuda, como você já disse, só os dentes, né? Até porque, para a gente desenvolver a função mastigatória, a gente precisa de alguns músculos que estão na face e na cabeça, né? Então, o músculo temporal, que faz parte da mastigação, está acima dos dentes. Então, realmente, a gente precisa estudar todo o contexto para a gente desenvolver algo bom. E eu acredito que a harmonização orofacial é quando você consegue colocar a estética com a função. Isso é o melhor tratamento. E como que a gente pensa a estética do sorriso? Porque isso é até muito interessante da gente pensar, porque eu já ouvi até, inclusive, pessoal que faz as próteses até às vezes meio torta, que é para simular talvez um dente mais natural. E certa vez me disseram que isso tem relação com os japoneses, que na época do Império, quem tinha o dente torto era que os dentes eram verdadeiros, porque você tinha uma saúde bucal talvez ali no tempo do Império um pouco mais precária, um pouco mais antigamente, e quem tinha os dentes tortos às vezes era algo sinônimo de que estava com o dente verdadeiro, quem tinha tudo retinho é que já tinha perdido os dentes e colocado uma prótese, alguma coisa do gênero, né? Como se pensa primeiro o sorriso individualmente, depois numa composição com a face? A gente que estuda arte, estuda algumas coisas, a gente vê aquelas coisas de proporção áurea, tem um monte de aspectos que se aplicam na natureza, na arte e na vida. Como que a gente faz essa composição para deixar você pode ter um sorriso bonito, mas que não harmoniza com a cara, né? Que não harmoniza com a face. Como a gente consegue chegar nesse denominador em um sorriso que combina com o rosto? É mais difícil que simplesmente fazer o sorriso? Hoje já está um pouco mais complexo, né? Porque às vezes os pacientes preferem, elegem um tratamento padrão, né? Todo mundo quer aquele dente clarinho, branquinho, aquela lente de contato dental, né? No caso, que deixa o dente padrão mesmo. Então é difícil o profissional chegar no paciente e falar: olha, o certo seria fazer isso daqui. Porque o paciente, às vezes, leva para um outro lado essa harmonização dentária.
né? Mas a gente às vezes tenta convencer, mas nunca é do jeito que a gente quer. Mas eu acredito que a harmonização ela veio para o meio odontológico através da função. De que maneira? A gente tinha muitos casos que às vezes o paciente era classe 3, que é quando o queixo é um pouco para frente, e a gente conseguia resolver isso na parte dentária, na função mastigatória. Mas às vezes faltava um pouquinho do lábio superior para a gente conseguir resolver o perfil mole do paciente, né? Essa parte extra do paciente. E aí, com o preenchimento labial, a gente consegue dar esse refinamento de tratamento. Então, eu acredito que esse casamento da função com a estética é que trouxe a harmonização orofacial para essa popularidade que está hoje, né? Para essa alta constante. Então, alguns casos de oclusão a gente não conseguia refinar por total por falta realmente dessa estética de perfil mole. E hoje a gente já consegue fazer isso. Me corrija se eu estiver errado, não sei qual que é a palavra certa que eu posso usar para isso, mas a senhora desenvolveu um método, um protocolo, eu diria, para harmonização orofacial. No que consiste esse método? O que ele tem de diferente? Nós temos, na verdade, são duas técnicas, né, que eu desenvolvi através de produtos que já existiam no mercado. Uma das técnicas é de preenchimento labial, que preconiza um pós-operatório para o paciente. Então, sempre nessas técnicas eu preconizo melhora do pós do meu paciente, né, para ele ter conforto nesse pós, com uma cânula que não tem tanto risco de hematoma ou edema tão forte, né, para o paciente passar dor, alguma coisa assim. E o outro método é o de fios. Esse método de fios, a gente tinha o costume de amarrar os fios para você ter um lift maior de face, então para você ter uma tração maior nessa face. Só que esse nó que tinha que ser dado nos fios, como o fio tem memória, às vezes ele abria e às vezes trazia algumas intercorrências. Ou esse fio, às vezes, era difícil para o profissional colocar para dentro do tecido, né, esse nó que era feito nesse fio. E eu desenvolvi uma solda através de muita pesquisa, a gente fez em laboratório, até mandei para o laboratório de Pelotas, de uma faculdade de Pelotas, que só trabalha com polímero, porque o fio ele é uma base de polímero, para conseguir fazer essa solda que segura mais esse tracionamento e diminui o risco de intercorrências. Então, na verdade, eu quis trazer técnicas mais seguras para os meus pacientes, né? Então, eu acabei desenvolvendo isso a partir do momento que eu consegui ver que para o meu consultório eu estava tendo um resultado bom. Legal, e daí acho que é a pergunta que todo mundo se faz, né? Acho que todo mundo que quer fazer tem uma pergunta que é, assim, fundamental. Dói muito? Olha, eu não vou falar que não dói nada o procedimento em si, tá? Na verdade, tudo é feito com anestesia local, mas nós sabemos que a anestesia em si, ela dói um pouquinho, né? Ela arde. Então, hoje, a questão do procedimento em si não dói, porque o preenchimento labial é feito com anestesia intrabucal, que só os dentistas realizam. Então, a gente consegue fazer um bloqueio do nervo e o paciente não sente mais nada. Só que a picadinha da anestesia ali, sempre o paciente fica com receio. Por fim, vamos dizer que vai da mão leve do doutor que está aplicando, vou dizer assim. Eu falo que esse lance da anestesia, cara, eu fiz o canal num dente e daí foi uma sensação muito horrível que eu tive. Não sei se é a mesma anestesia para tratar um canal para fazer isso, mas parecia que o cara tava enfiando um negócio que passou pelo meu olho, desceu pelo nariz. É um negócio meio bizarro de vez em quando, né? A anestesia para canal, às vezes, ela é um pouco mais a fundo, vamos dizer assim. Mas a anestesia de preenchimento labial, a gente precisa realmente pegar esse nervo que fica embaixo, né, do olho, que é o infraorbital, e às vezes acaba pegando um ramo do olho e fica parecendo que o olho está um pouco anestesiado. Mas é sempre bem tranquilo, os pacientes adotam isso daí, porque é bem mais fácil de fazer anestesiado do que sem anestesia, dói bem mais. O pessoal acha que a questão do Botox na odontologia é uma coisa nova, mas existem alguns procedimentos, tipo para tratamento de DTM, disfunção temporomandibular, o pessoal colocava um pouco de Botox aqui, se eu não me engano, por causa da mordida, né? E daí a senhora estava me falando que em 2019 foi regulamentado oficialmente pelo CFO, pelo Conselho Federal de Odontologia, mas isso virou uma guerra entre classes, né? Médico fala que não pode, daí vai lá o CFO diz que pode, e pelo que eu me lembre aqui, todos os pareceres jurídicos foram a favor da portaria do CFO. A partir da regulamentação desses procedimentos, mudou alguma coisa na procura em consultórios? Como que foi o mercado? Como que a senhora sentiu os pacientes a partir desse momento?
Na verdade, o começo sempre é difícil, né? Então, quando a gente começou a questão mesmo da toxina, não só para função, porque para função sempre foi muito bem aceita, então a gente já fazia esses injetáveis para melhorar um bruxismo, um apertamento ou uma dor de cabeça que o paciente tinha uma cefaleia. Então isso para a gente era super tranquilo. A partir do momento que mudou para estética, eu acho que houve um pouquinho daquele, opa, mas será? Mas lembrando que a gente sempre estudou pescoço e cabeça. Então, assim, eu acredito que o começo para todo mundo é difícil, para quem está se formando agora, mas a partir do momento que você apresenta um trabalho muito bom e demonstra conhecimento, a confiança do paciente sempre vai em você. Então, no começo, eu tive alguns pacientes que às vezes ficaram receosos, mas há muito tempo eu tenho bastante aceitação no consultório na questão de harmonização. E daí a gente tem vários aspectos, né? Tem a questão da bochecha, tem a questão da papada, não sei se pega por aqui, né? Tem a questão, enfim, quando a gente está falando de face, o pessoal acha que é só a cara, né? É a cara não, mas a cara tem a bochecha, tem aqui a parte do sorriso, tem a parte aqui lateral do olho, tem a parte da papada, tem tudo isso. Hoje, qual que é a demanda que a senhora sente mais dentro do consultório? Quer dizer, o pessoal pede, queria dar um trato aqui embaixo, às vezes a questão da bochecha, que é dentro da... É um todo, é meio que um check-up completo do rosto? O que é o procedimento que o pessoal mais procura? O carro-chefe hoje do consultório de procura é sempre a toxina botulínica e o preenchimento labial das mulheres, né? A parte masculina, aí já vai um pouquinho para lipo de papada, né? Às vezes uma toxina. Os homens já são mais, né? Um pouquinho ainda não tão adaptados, mas já melhoraram bastante nessa questão da estética. Mas o preenchimento labial e a toxina ainda é o carro-chefe no consultório. Rapaziada, não só as mulheres, são rapaziada também tá indo firme. Dá para consegue pensar mais ou menos ali uma proporção? De cada 10 pacientes que eu tenho de harmonização, 7 são mulheres, 3 são homens, ou 5-5... Não, ainda lá no meu consultório, ainda tá 9 mulheres para um homem. Ainda tá pouco ainda. Mas melhorou bastante. Antes era só a procura mais feminina, né? Como surgiu esses outros procedimentos na questão de lipo de papada, né? Às vezes, os pacientes dos fios, né? Os homens procuram bastante para resolver esse bravo aqui, né? Que é uma região que o homem se incomoda muito, que deixa essa expressão fechada, cansada. Então, isso aí é uma procura ainda grande. Agora, preenchimento labial a gente quase não vê homens fazendo, né? Muito raro. Até para eles aceitarem que isso faz parte da função depois de um tratamento dental, ainda eles têm um pouquinho de receio. E daí, quando a gente está falando de odontologia, sobretudo aqui no Brasil, o Brasil é uma referência na odontologia mundial, isso é fato. Qualquer ranking que você pega de pesquisa em odontologia, você tem pelo menos 3 universidades brasileiras das 5 primeiras, né? Bate de frente com Harvard, bate de frente com grandes instituições do mundo todo. A pesquisa é bastante promissora aqui no Brasil. E a harmonização orofacial é uma coisa relativamente nova para odontologia, nova entre aspas, né? Pelo menos aqui no Brasil foi, como a gente estava conversando há pouco, regulamentado há pouco tempo, então é algo que eu não sei se existe também um cuidado das universidades em trazer isso durante a graduação. A gente sabe que tem curso de especialização, mestrado, não sei se já estão com doutorado nessa parte também. Como que a senhora vê a harmonização orofacial daqui a um tempo, com essas evoluções que a gente tem? O que dá para evoluir? Olha, eu acho que essa questão da dúvida que eles colocam em cima da capacidade dos dentistas fazem com que a gente tenha mais força ainda para demonstrar que nós temos conhecimento suficiente. Então, eu vi que cresceu grandemente as pesquisas na área de harmonização, que antes o pessoal fazia o que vinha em bula, somente o que vinha em bula e não pesquisava nada mais. E depois que entrou, né, o pessoal da harmonização orofacial, eu vi que começou a crescer muito as pesquisas, começaram a aumentar os materiais no mercado para trabalho, até materiais que antes só eram usados fora do Brasil, hoje já estão vindo para o mercado através de pesquisas das universidades brasileiras, né? Já temos a turma de mestrado e olha que grandioso, a nossa primeira turma de mestrado é em Maringá, é da Uningá. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa primeira turma, né? Vou pegar meu título agora, se Deus quiser, em junho. E com certeza vai vir o doutorado, né? Agora, como está saindo as turmas de mestrado, vão vir provavelmente o doutorado em harmonização orofacial, que é uma área nova, mas isso dá força para começar muita pesquisa,
né? Então, ali na nossa turma, a gente está com bastante pesquisa em andamento e essas pesquisas estão sendo feitas descobertas inéditas, né? Até para produtos que ainda não entraram no mercado brasileiro. E daí me vem agora aquela fatal pergunta. Quando a gente está no consultório, e eu falo assim, a odontologia é muito de ciclos, né? Então, tem uma época que o implante está muito em alta, daí dali a pouco entra a lente de contato, daí tem aquela estética vermelha e branca, que é a questão da porcelana com a gengiva, fazer tudo bonitinho, harmônico, e agora a gente tem a harmonização orofacial. Alinhadores transparentes é algo que também está muito em alta na odontologia. E a minha pergunta para a senhora é a seguinte, né? A gente sempre fala que tem a roupa da estação, tem o corte de cabelo da estação. Qual a especialidade da estação em odontologia esse ano? Olha, eu acho que a harmonização orofacial ainda não saiu, tá? Mas está bem alta ainda a lente de contato, ainda está em alta. No consultório da senhora, a maioria é essa questão da lente de contato. A lente de contato, eu acho que ela vem... É que eu sou assim, eu sempre falo para meus pacientes que eu sou muito honesta, sabe, em questão a isso. Porque tem muita gente que às vezes procura lente de contato por estética, realmente, só estética. E eu acho que às vezes a gente não precisa trazer um dano ao paciente para você ganhar estética, e sim uma função. Então eu não indico para todo mundo. Então eu realmente analiso se há a necessidade e tento fazer o melhor tratamento possível para o paciente. Mas o que em todos os congressos últimos que eu participei, que está muito em alta dentro da harmonização, são os fios. Os fios de PDO têm ganhado força muito grande, até porque a gente teve alguns problemas ocasionados até a associação de alguns tratamentos com a vacina do Covid. Então, a vacina do Covid ela tem uma interação muscular, né? Então, durante o processo da vacinação, a gente viu que a durabilidade da toxina botulínica foi comprometida, né? Teve alguns pacientes que haviam feito preenchimento labial ou outra região, que às vezes, como tomou a vacina, deu uma baixa de imunidade, teve um efeito de edema tardio, né, que a gente chama de ETIP. Então, o que está em alta hoje são tratamentos naturais. E o que proporciona um tratamento natural sem encher muito o rosto de produto é o fio de PDO. Então, o fio de PDO está bem em alta agora no momento. E essa questão, eu não sabia disso, essa questão da vacinação, tem alguma influência da doença ou é só a questão da vacina? E essa questão da vacina, vou além, né? O paciente fez primeiro a harmonização e depois tomou a vacina, ou tomou a vacina e depois fez a harmonização? A ordem dos tratores altera o viaduto nesse sentido? Olha, para alguns produtos, né, no caso do ácido hialurônico, antes ou depois podia ter, né, alguma interação. Agora, a toxina botulínica, a gente viu que mais teve interação foi a toxina. Então, a gente estava pedindo um protocolo de que se tivesse tomado a vacina, aguardar 30 dias antes, né, de fazer qualquer procedimento, para a gente realmente não ter esse risco de durabilidade. Mas está sendo feito agora alguns estudos em cima disso por causa dessa interação muscular, né, como essa vacina ativa diretamente a musculatura e a toxina botulínica ela faz ativação muscular, então estava tendo essa interação. Acho que o que eu mais vi foi reclamação ano passado de que durou menos, né, que teve uma perda mais rápida do resultado. Então, o ano passado foi bem complicado. Normalmente dura quanto tempo esse tipo de procedimento? Varia muito. Que a senhora falou durou menos, né? Uhum. Acho que deve variar de organismo para organismo, né? Mas assim, numa média. Em geral, a toxina dura aí de 4 a 5 meses, né? O ano passado a gente viu que muitas pessoas relataram uma volta com 3 meses, né? Então, diminuiu aí mais ou menos uns 30 dias do procedimento. Nossa. Então, isso aí para o paciente, ele fica querendo entender o porquê. E como a gente não teve alteração em protocolo nenhum ou formulação da toxina, então a gente começou a procurar o porquê, porque todo mundo estava reclamando da mesma coisa. E a gente chegou ao consenso que seria da vacina, e não uma marca específica, mas ela no geral. Uhum. Tá. Para finalizar, que a gente já está chegando nos 20 minutos de entrevista aqui, o que é um sorriso bonito? Um sorriso bonito, bom, eu acho que é aquele que a pessoa se sente confortável com ele, tá? Então, quando a pessoa está confortável com o que ela está vendo no espelho, ela dá um sorriso bonito o tempo todo, né? Então, eu acho que é o mais importante, a pessoa está contente com o que está vendo. Porque, às vezes, a harmonização, que é a minha visão, não é a mesma que a sua. Então, o que importa realmente é o que a pessoa, dentro dos padrões, né? Porque tem pessoas que, às vezes, exageram um pouquinho, mas dentro dos padrões, o que a pessoa se contenta, né? Com o que ela está vendo.
Bacana, doutora. Queria agradecer muito o tempo, disponibilidade da senhora. Eu sei que tá uma correria, mestrado, é doutorado, é clínica, tudo isso. Muito obrigado por ter separado um tempinho na agenda para bater esse papo aqui com a gente no Expediente do Hoje Mais Maringá. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço. Foi muito gostoso estar aqui essa tarde com vocês. Bom, essa aqui foi a doutora Raquel Bernardo, que bateu um papo com a gente sobre questão de harmonização orofacial aqui para o nosso Expediente do Hoje Mais Maringá. Segunda-feira, sei que é complicado, mas pega teu cafezinho, que juntos venceremos, distraídos venceremos. Vejo vocês na semana que vem. Até mais.